Olá pessoal, tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando com mais um programa daqueles que eu tenho certeza que você vai gostar. Porque nosso convidado de hoje tem muita história para contar, já viveu e vive longas jornadas estrada fora e ele vai falar um pouco sobre essa vida dele, pela política e pela nova atividade que ele ocupa, que é de presidente do Detran, que é o presidente do órgão de transporte aqui de Goiás, o Detran, que é o órgão que comanda eu falei bobagem. Não, você não falou bobagem. Você falou a verdade. O Detran comanda o trânsito, o transporte, a vida das... Eu estou na sua vida, Paulo. Eu estou na vida do nosso cinegrafista, eu estou na vida de cada pessoa que está nos assistindo agora, boa noite, eu estou na vida de vocês. Então, eu entro no seu bolso, se você puxar a sua CNH aí, Paulo, e você que está em casa, vai estar lá, delegado Valdir. Agradeço essa missão trazida pelo governador Ronaldo Caiado, de dar essa oportunidade para a gente fazer As pessoas sempre conheciam o delegado Valdir ou das delegacias, né, Paulo? Ou lá do parlamento. Agora as pessoas estão vendo o delegado Valdir gestor. À frente, Paulo, eu acredito que um dos órgãos mais importantes que lida com a vida das pessoas. Então eu fico muito agradecido ao governador Ronaldo Caiado, né, por essa oportunidade. Agradecido a você por essa fala maravilhosa. Estar diante do maior jornalista do estado de Goiás, um dos maiores do Brasil, referência. Eu te via quando eu cheguei logo em Goiás, lá na TV Anhanguera, em outros. Então você é lenda. Aqui, olha pessoal, vocês estão diante de uma lenda viva e que faz esse programa de bate-papo que deixa a gente muito à vontade. Obrigado, Paulo. Legal, se era preciso salvar alguém, o senhor acabou de me salvar. O senhor deu uma mexida de mão aí que eu falei bobagem. E o senhor disse que não falei bobagem, e realmente imagino que pela leitura que o senhor fez da sua função, o senhor realmente mexe com vidas, né? E nada mais importante do que mexer com vidas. Então, vida que segue, não é isso? Vida que segue. Vida que segue. Vamos contar um pouco dessa história do Detran, contar um pouco dessa história, né, da Arminha, contar um pouco dessa história da política, contar um pouco de cada história que o senhor viveu e de cada história que o senhor está vivendo no momento. Delegado Valdir, ele que é paranaense, mas tem os dois pés aqui fincados, né, aqui no estado de Goiás, e claro que tem muita história para contar, e a gente vai ouvi-las daqui a pouquinho, depois desse pequeno intervalo, assim que a gente fizer esse minúsculo intervalo, delegado. O intervalo é bastante curto, bastante rápido, mas a gente volta já. Muito bem, já estamos voltando ao programa de hoje e recebendo um convidado bastante especial que você conhece, principalmente do meio político. Ele que já foi deputado, já foi senador, já foi candidato a senador, já foi tanta coisa, né? E quer ser mais tanta coisa que a gente nem sabe o que mais. Só ele mesmo para contar e vai contar para a gente daqui a pouco. Está aqui o delegado Valdir, paranaense, goiano, né? Paranaense do pé rachado, não é isso? O senhor tem os dois pés rachados. Eu vou dizer para você, Paulo, você disse que eu tenho os dois pés fincados em Goiás. Na verdade, eu tenho mais, eu tenho coração fincado em Goiás. Hoje eu sou mais goiano do que paranaense. Você come arroz com piqui, Paulo? Você dá conta de roer o piqui? Pois bem, eu dou conta. Eu pego, ainda ontem, a minha esposa fez lá um arroz com piqui, uma carninha de frango picadinho, uns pezinhos de galinha ali, e fez aquela panelona e eu roí o piqui. Então, meus filhos eu tenho 2 filhos paranaenses, 2 filhos goianos. Então, você vê, resido aqui, eu vim para cá em 99, Paulo. Então, fui ser delegado no entorno de Brasília, Águas Lindas, Novo Gama, Valparaíso, Lusiânia, Planaltina de Goiás, quando o entorno de Brasília não era nem Goiás nem Brasília. Eu lembro que na época a Folha de São Paulo fez uma matéria
nem Brasília, nem Goiás, era o nosso entorno. E eu era delegado lá. Então a gente tem muito enfrentamento com o criminoso naqueles momentos, muita história com o ex-governador Marconi Perillo em muitos momentos. Então eu vivenciei boa parte, não como você, que você é espetacular, mas a gente tem um pouquinho de história, não de histórias para contar. O senhor tem muito mais histórias para contar do que eu. Eu, por exemplo, não dou conta de roer o tal do piqui, mas de jeito nenhum. Já tentei. Fui parar na cadeira de dentista e falei, não é comigo. Né? Vou experimentar outras coisas, né, de Goiás. Goiás tem tanta coisa gostosa, tanta coisa boa. Cachoeiras, não é? Falei, cavernas. Eu vou me meter com piqui. A noite goiana, pois é maravilhosa. Pamonha, curau, então... Adoro. Tem muita... o milho verde, então o amor, o carinho com que os goianos recebem as pessoas de fora. Goiás é um espetáculo. Eu escolhi o melhor estado do Brasil para viver. Eu sou apaixonado também por esse sol, né? O pessoal vive em ar-condicionado. Aí as pessoas que trabalham comigo, vai ligar o ar-condicionado? Eu falei, não liga não. Eu quero sentir esse calor, essa brisa, esse sol maravilhoso, né? Então, eu venho, como você sabe, do Paraná. A cidade que eu nasci é Jacarezinho, fica divisa entre São Paulo e Paraná, por isso que eu sou corintiano. E lá era muito semelhante a Goiás, um clima muito quente. Então isso me atraiu. Logo que eu cheguei em 99 aqui para fazer o concurso, o primeiro concurso da Era Marconi para delegado de polícia, eu logo me apaixonei. Era casado na época, para você ver, acabei desfazendo o casamento e casando com alguém que tivesse raiz nessa terra aqui. Como é que o senhor veio parar aqui? O que acontece? Meu sonho, eu fui policial, olha, para você ver, a minha carreira, pra você ter, enquanto menino, eu fui engraxate. Se quiser que eu engraxe seu sapato aí, eu vou deixar ele brilhando. E você está em casa sambinha? também. Toca sambinha? Eu sei tocar uma música, com um paninho. Então eu sou daquele tempo do paninho. A gente não comprava escova porque não tinha dinheiro para comprar escova. Então a gente pegava uma escova velha de dente e aí um paninho que a gente conseguia em casa e uma caixinha e eu saía engraxar sapatos lá em Jacarezinho. Fui também pipoqueiro. Até hoje eu faço uma das melhores pipocas. Em casa, quando tem que falar de pipoca, não é de micro-ondas não, Paulo. É aquela pipoca na panela, com bacon, com manteiga, bem preparadinha. Cachorro quente, e nem daquele pipoqueiro também, de pipocar diante das situações, né? É zero de pipocar. Né? Então a gente pega o chifre, a gente pega o boi pelo chifre. Não tem receio não. E aí essa minha vida lá, e sendo criado apenas por mãe, meu pai era separado da minha... Meu pai é fazendeiro. Meu pai era fazendeiro, produtor de café. Tinha 2 fazendas, mas separou da minha mãe. Né? Mas a gente não podia ficar chorando isso. A gente tocou a nossa vida. Eu fui morar 15 anos, fui para a capital, Curitiba. Depois de Curitiba, fui morar em São Paulo, voltei para Curitiba. E aí, fui professor, fui bancário, fui comerciário. Eu vi aqui os seus uísques, a sua bebida aqui. Fui dono de distribuidora de bebidas, dono de supermercado. Então, cada trem que eu olho aqui nesse ambiente nosso, vai me recordando um momento da minha vida. Então, a gente vai trazendo essas recordações. E aí, fui auditor fiscal na gestão Jaime Lerner, um dos maiores arquitetos urbanistas do país. Trabalhei com o Taniguchi também. Então, você vai criando sonhos e esperança. E meu sonho era, na verdade, ser delegado. Fiz o concurso aqui em 99, a gente passou, veio embora, me mandaram para o entorno. 4 anos quiseram trazer para Goiânia. Todo delegado, Paulo, briga para vir para Goiânia. Eu briguei para não vir para Goiânia. Mas também quando me trouxeram, na época, o doutor Humberto disse, olha, estou te trazendo de castigo, porque o Demóstenes Torres tentou interferir para você não sair do entorno. Coloquei meu cargo, porque você viria, vou te mandar de castigo para Noroeste. Região Noroeste, Vila Mutirão, São Carlos, Primavera, na época Triunfo, que hoje é Goianira, Vim Social, vou te mandar para a pior região. Cheguei lá, eu falei para ele, doutor Humberto, não corro de trabalho, a pior região vai ser a melhor. E assim a gente chegou na região Noroeste. Depois de Ilhos, acho que eu acabei virando
assim, uma pessoa que o povo da região noroeste tinha um grande carinho. Por quê, Paulo? Eu atendia desde a menina de chinelo, a chegasse engravatada, que nem eu e você estamos agora, atendia da mesma forma. Então, essa facilidade de contato, de tratar bem as pessoas, de poder resolver os problemas da sua vida, sempre foi algo, assim, muito importante para mim. Isso vem de onde? De família, né? De família. De família. A minha mãe sempre dizia algo importante. Valdir, eu vou te dar algo que ninguém vai poder tirar de você, que é a educação. Isso ninguém vai tirar de você, e você vai levar daqui. E aí, eu estudei em escola pública, toda a minha carreira foi, toda minha escolaridade foi em escola pública. Depois eu passei numa universidade estadual, mas eu fui líder grevista no Paraná, eu era escrivão na época, fui líder grevista e eles acabaram me punindo. Fui para a capital Curitiba, trabalhar em Curitiba em razão da punição, e aí lá eu tive que terminar na PUC. Eu sou filho da PUC. E aí a minha mãe sempre dizia, Valdir, seja bom de relacionamento, não guarde mágoas. Eu tive algumas dificuldades, algumas brigas, mas os cabelos grisalhos foram me ensinando que as palavras da minha mãe sempre eram as verdadeiras, né? Não é à toa que ela é a minha heroína. Se estou hoje aqui, se estou delegado, fui reconhecido pelo povo de Goiás, Paulo, 2 vezes como deputado federal mais votado da história desse estado, estou na história desse estado, eu devo, né, à minha mãe e devo ao povo de Goiás, com certeza, que teve esse carinho. E detalhe, né, Paulo, a gente conseguiu vencer pelo trabalho, né? E muito trabalho, né, delegado? Muito. Muito trabalho, né? Muito trabalho em todos os sentidos, até na eleição. Até na eleição que o senhor bandeou ali a bandeirinha ali no alto, né, de uma caminhonete. De uma caminhonete. E foi em frente até conseguir essa tal de eleição que muita gente julgava que o senhor não conseguiria. Paulo, eu lembro de 2010 que o Daniel Goulart foi me procurar, foi me fazer uma visita, na época ele era deputado estadual, foi me fazer uma procura lá no 22º. Valdir, vamos ser candidato a deputado federal? Eu falei, não quero ser, não, vamos. Levou para falar com o Marconi. E aí, 2010 foi minha primeira candidatura. E eu fui na campanha, na época, na caminhonete na frente, ia Marconi, Lúcia Vânia, Demóstenes, os deputados com mandato. Eu era candidato a deputado, não entendia nada de política, eu ia lá no fundo da caminhonete, dando a mão para o segurança que vinha correndo para subir na caminhonete. Isso em 2010. Fui eleito suplente, assumi por 5 meses em Brasília, era compromisso do governador chamar 3 suplentes, eu fiquei na 3ª suplência, foi quando eu conheci o Bolsonaro. Fiquei 5 meses lá e eu e ele trocava figurinha na Comissão de Segurança Pública. Aí o que aconteceu? 2014, eu falei o seguinte, por que eu vou ser coadjuvante? Se eu posso ser o ator principal, né? Por que eu vou ser coadjuvante? Você, quando pôde ser o âncora da maior TV, o maior âncora da história de Goiás, você não fala assim, não, eu vou ser âncora, e não chutou o balde e não virou o principal nome do jornalismo de Goiás? Você fez isso. Eu falei, por que eu não posso virar o deputado mais votado? Vou ousar. Aí criei, né, aquela marca 45 do calibre, 00 da algema para o bandido. As crianças cantavam, 45 do calibre, 00 da algema. E eu fui mais longe. E aí eu arrumei uma caminhonete só para mim. E eu fui professor, eu tinha um pouquinho de oratória da sala de aula, peguei os principais problemas que a sociedade vivia e peguei o microfone e passei a rodar pelas cidades assim, olha, como você está me vendo, de paletó e gravata, sol de 40 graus e eu em cima, passando pelas cidades, nas avenidas principais, sou o delegado Valdir, precisamos trabalhar a redução da maioridade penal, nesse momento, cidadão, você está aqui trabalhando e o bandido está no presídio, fumando maconha, coçando, e você tem que trabalhar, nós temos que mudar essa realidade, usuários de droga, olha aí, veja só, nós vamos internar, hoje o grande problema, então eu peguei aqueles problemas que eu tinha na delegacia, da minha vivência na delegacia, e levei para as ruas, e isso me deu 274 mil votos, muita gente dizia, até hoje eu encontro, Paulo, eu cruzo com pessoas que dizem, não, esse cara aí vai ter 50 votos, esse cara aí é doido.
Na verdade, né, Paulo, eu fui doido desperto, né? Porque se eu não fosse essa inteligência, é bom ser doido com quase 300 mil votos, né? Quanto que eu teria a chance, Paulo? Você que é um especialista em política, quanto que eu teria a chance de concorrer com Lereia, com outros nomes, Jovair Arantes, esses papas, Magda Mofato, né? Eu não tinha dinheiro, não tinha estrutura, não tinha nada, né? E aí a gente conseguiu 2 eleições seguidas com a mesma quantidade de votos, 274 mil votos, e é muito difícil você repetir uma votação de uma eleição na outra, com o mesmo número. Isso mostra a fidelidade e lealdade do povo goiano. Depois vim para uma candidatura ao Senado, dobrei os votos, não fui eleito, mas tive 540 mil votos, que são meus. É do povo que confia em mim, não é do governador Ronaldo Caiado, meu amigo, não é do Bolsonaro, da direita que eu representei, é daquelas pessoas que confiam no delegado Valdir. Então eu fiquei muito feliz, e aí o governador pegou, me chamou lá, Paulo, falou assim, tem o Detran, tem problema lá, você dá conta de resolver? Você tem como arrochar? Eu falei, governador, falou em arrochar, o senhor está falando para mim que eu tenho que comer um mamão com açúcar, né? E aí a gente está hoje lá no Detran. Esse é um pouquinho da minha história política, né? Mas também, Paulo, entramos em muitas encrencas e você sabe disso. E o senhor comeu muito mamão com açúcar lá nesse tal de Detran? Ou tem realmente que arrochar? Mamão com açúcar era o desafio. Eu até brinco com as pessoas, o dia que eu não tiver um problema no Detran, eu busco o problema. Eu sou especialista em buscar problema. Primeiro dia que eu cheguei lá, eu recebi a informação que os últimos 2 presidentes não tinham feito muitas alterações no Detran, porque foram ameaçados de morte. Um deles, inclusive, levou tiros no carro. E aí o pessoal da PM que está no Detran me perguntaram, quantos seguranças, quantos policiais você quer para andar com o senhor? Ninguém. Eu falei para ele, se alguém quiser me ameaçar, pode entrar na fila, pega a senha. Né? Assim foi no Parque Oeste Industrial, assim foi na região noroeste, quando a gente prendeu centenas de traficantes. Por onde a gente andou, assim foi quando eu desafiei, consegui tirar o mandato do Eduardo Cunha, assim foi quando eu votei contra o Temer pelo afastamento dele, assim foi quando eu briguei com o Marconi, porque ele não cumpriu os compromissos de 2016 comigo, assim foi, então vários momentos eu tive algumas divergências com algumas pessoas, com o presidente Bolsonaro, com o governador Ronaldo Caiado, mas que com o longo do tempo foram todas superadas, né? O amadurecimento nos coloca num outro patamar. O Detran sempre foi, você conhece, sinônimo de encrenca. Pois é, mas hoje tem muita encrenca ou é mamão com açúcar? Hoje tem muita encrenca. O mamão com açúcar é o desafio de hoje tornar o Detran transparente, tornar o Detran moderno, modificar a legislação, fazer a máquina funcionar. É o segundo órgão que mais arrecada, Paulo. É o segundo órgão, nós não arrecadamos mais apenas que a Secretaria de Educação. Só que eu não tenho a caneta para fazer aquilo que a gente quer, mas a gente tem os desafios da gestão e com certeza hoje nós já afastamos mais de 100 servidores. No período, eu estou lá há 5 meses, já afastamos mais de 100 servidores. Então, fechamos a Ciretran de Aparecida de Goiânia, afastamos 7 servidores da Ciretran de Anápolis, afastamos 4 servidores da Ciretran de Itubiara, prendemos servidor na Ciretran de Santa Terezinha de Goiás. Então havia muitos locais onde era imexível, usando uma palavra antiga, muitos lugares que eram imexíveis. E na sede do Detran também a gente tinha muito trem errado. A gente conseguiu, ao chegar ao Detran, Paulo, fazer aquilo que Cristo conseguiu, ressuscitar muitos funcionários. Muita gente não batia ponto, não estava presente no Detran. Da noite para o dia apareceram lá uns 20, 30 funcionários que nunca estavam no Detran. Então a gente modernizou, hoje a gente é respeitado pelos servidores, a gente respeita os servidores e estamos procurando entregar um serviço de melhor qualidade. Detran funciona hoje 24 horas, implantamos o trânsito livre, criamos o Disque Guincho, estamos fazendo uma revisão de todos os contratos, estamos aplicando a lei da liberdade econômica, tentando reduzir o valor da CNH, porque o CNH
é muito absurdo hoje você que está nos assistindo pagar de R$ 1.700 a R$ 5.000 numa CNH, que é um produto social, é uma ferramenta que dá a oportunidade de você trabalhar, de você viajar, de você mudar a sua vida, e a gente torna ela inacessível para o cidadão. Mesmo o governo tendo a CNH social, ainda assim a gente vê, teria que ser que nem a identidade, né? O cidadão tem facilidade para obtê-la. E não tanta dificuldade, né? Muita dificuldade. E Quem é que põe essa dificuldade? Nós tínhamos um monopólio, né, Paulo? Foi feita uma legislação ao longo do tempo truncada para que o cidadão não tenha acesso à CNH. Então, isso é absurdo. Como que você, Paulo, imagine, você morando em Novo Planalto, ou você morando em Mambaí, você tem que rodar 40 quilômetros no mínimo para fazer uma aula de autoescola. Você precisa no mínimo 20 aulas de autoescola. Como que você vai conseguir, se você não consegue numa cidade pequena, como Novo Planalto, como Santa Rita do Araguaia, se você ganha 1.300, se você não trabalha, como que a gente vai proporcionar a esse jovem, para esses jovens entrar no mercado? E a CNH como a CNH, Paulo, é como a carteira de trabalho. Ela te qualifica, ela te dá preparo, qualificação para você ser Uber, taxista, motorista, lhe dá 1.000 opções. Só que a gente nunca pensou nesse lado social da CNH, de fazer ela chegar a todo cidadão. Por isso que a gente quebrou vários monopólios de autoescolas, de clínicas médicas, muito médico bravo comigo aí, de clínicas médicas, de psicólogos, de empresas de placas, para que a gente possa fazer chegar em cada cidade de Goiás. Eu não posso dar diferenciar um cidadão que nasceu em Anhanguera de um cidadão que nasceu em Goiânia, entendeu? Então, em Niquelândia, uma CNH custa R$ 5.000, em Goiânia vai custar 1.700. Por que isso? As cidades mais carentes, mais pobres, elas têm um custo muito maior da CNH, e é um documento, Paulo, isso daqui é absurdo. Então, esses desafios que nos colocam à frente do Detran e a determinação do governador para fazer com que esse produto chegue a todos os municípios num custo mais baixo. O Detran está assumindo, estamos integrando o trabalho do Detran com o Instituto de Identificação, para que onde faça a identidade, seja feita a CNH também. Delegado, diante de tantas dificuldades, eu gostaria que o senhor enumerasse aí pelo menos, possivelmente, a maior delas todas que o senhor enfrentou e ainda continua enfrentando lá. Qual é a maior dificuldade para colocar ordem na casa? As pessoas se adequarem a ideias novas, a não usar a lei de Gerson, querer levar vantagem em tudo. Então existe muita resistência. E em relação à quebra de monopólios, né? Vou dar um exemplo para você. Nós tínhamos uma legislação que estipulava que em cidades até 20.000 habitantes podia ter apenas uma autoescola. Olha, nós temos uma lei da liberdade econômica, nós temos uma Constituição, nós temos um Código Consumidor. Eu tive que chegar e rasgar essa lei para permitir que você possa instalar qualquer quantidade de autoescolas em cada cidade. Você entendeu? Então, por exemplo, nós temos a legislação de 2014, primeiro mandato meu deputado, nós aprovamos a lei do desmanche para regular o mercado. E chego em 2023 no Detran, a atribuição a partir de 2014 passou a ser do Detran. Até hoje a gente não tinha zero de estruturação em relação à fiscalização da lei do desmanche. Detran não tinha isso, então a gente está implantando isso, né? Nós entramos, conhece a Canaã, famosa Canaã, antiga Robalto, a gente está levando dignidade. Lá nós temos mais de 3.000 empresários que geram 12.000 empregos, mas que ao longo da história foram marginalizados. Eu fui lá, conversei com os empresários, levei eles para conversar com o prefeito de Goiânia, estamos agilizando as licenças ambientais, uso e solo, vamos trazer eles para conversar com a Receita Estadual, e uma vez que a gente dê assistência, organize o mercado, implante a peça legal, aí a gente vai dar dignidade, vai melhorar a arrecadação deles, vamos ter uma aplicação da lei do desmanche, e o Detran avança numa atividade que até então
infelizmente, estava paralisada em razão das dificuldades que alguns gestores tinham em não fazer o enfrentamento em razão da ameaça que eles sofriam. Bom, o senhor está trabalhando no sentido da hipótese, evidentemente, porque o senhor está mexendo num vespeiro que outros já mexeram e não conseguiram resolver, não é verdade? Sim. Que esperança o senhor tem de que isso seja resolvido? Qual o prazo que o senhor espera que esse vespeiro, né, caia fora? Na verdade, quando nós assumimos o Detran, um mês eu fui convidado para ir na Canaã. Fui recebido por cerca de 300 a 400 empresários. Quantos policiais foram comigo, Paulo? Nenhum. Fui eu, Deus e o menino que dirige para mim. Desci lá, tinha 400 empresários acostumados com o trabalho de apenas de repressão dos órgãos, do Detran, da furtos e roubos, da Polícia Militar. E eu entrei naquele covil de pessoas alteradas, empresários do ramo de peças usadas, desmanche, e eu dialoguei com eles. Eles disseram, era a primeira vez que uma autoridade na história de Goiânia entra aqui, e era um local onde se realiza a missa, né? Era um grande auditório ali na Canaã, e eles disseram, a primeira vez que uma autoridade vem conversar conosco, e vem desarmada. Eu não estava desarmado, eu estava armado, mas vem desarmada de espírito. E dialoguei e disse que iria mudar. Eles pediam socorro, Paulo. Às vezes falta ao gestor entender o que as outras pessoas querem falar, querem expressar. E aí, a gente já levou melhorias lá, nós tínhamos uma Rua da Graxa. Nós fomos lá, Paulo, chamei a prefeitura, a gente urbanizou a Rua da Graxa. E hoje nós plantamos grama, fizemos calçada. Os próprios comerciantes pegam a mangueirinha e molham a grama. Nós revitalizamos a sinalização. As pessoas, Paulo, pedem socorro, pedem ajuda. E a nossa presidência no Detran é para ajudar as pessoas. Eu não estou lá como carrasco. Se for necessário autuar, multar, nós vamos fazer. Ok? Como nós temos feito agora, aumentada a quantidade de autuações das pessoas, de motoristas que continuam parando em fila dupla, na frente das escolas, o motorista que hoje, essa semana, atropelou uma jovem na faixa de pedestre porque estava no telefone, vai receber a autuação, a caneta, vai visitar a delegacia de trânsito. Então o Detran vai ser intolerante quando tem que punir o servidor corrupto, mas também nós estamos buscando conseguir já a autorização do governador Ronaldo Caiado. Vamos fazer o primeiro concurso da história do Detran. Não tem nenhum servidor concursado lá, Paulo. Você sabia disso? Nenhum. Então o que acontece? Eu gosto do desafio, Paulo. Tornar perfeito, em Deus conseguiu. Ninguém vai conseguir. Mas todo mundo sabe, né? Que colocou na mão do delegado Valdir, o trem vai funcionar. Você pode ter certeza que o trem vai funcionar. Ainda que seja bala. Hoje eu tenho a bala, mas hoje eu tenho mais a cabeça e um pouco dos argumentos que eu não tinha talvez algum tempo atrás. Os cabelos grisalhos, Paulo, não estão à toa aqui, trazem experiência de vida. E essa experiência, esse diálogo, a gente tenta acalmar os corações e trazer soluções. Aquilo que parecia impossível, a gente tem avançado e tem conseguido avanços no Detran. Tá? Então, é esse o papel que a gente tem desempenhado. Tá bem, eu vou chamar um intervalo, mas é bastante rápido, a gente volta logo para continuar conversando com o delegado Valdir, que comanda o Detran aqui no estado de Goiás. Fique ligado. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje recebendo o delegado Valdir, ele que comanda o Detran e já comandou tanta coisa nessa vida, né? O que é que mais deu prazer para o senhor em comandar, em comandar tropa, em comandar alguma coisa na vida, delegado? Quando eu cheguei em Goiás, estar em delegacias, olha para você ver, tem gente que gosta de trem que não é bom, né? Ser diretor de presídio. A gente lidava com a vida do preso todo dia. Então isso me dava, me causava prazer em poder mudar a vida daquelas pessoas. Então eu sempre fiquei muito feliz
nas delegacias por onde eu comandei, em outras situações. Um trem que me deixou muito feliz e depois foi assim fundamental para me virar parlamentar é quando eu fui professor. Porque no comando da sala de aula, passando conhecimento para os alunos, isso foi me preparando para falar em público e ter oratória, né? Isso foi essencial na minha vida. Então foram vários momentos. Quando eu fui empresário, eu aprendi. Hoje eu atendo, tipo assim, na minha vida toda eu sempre atendi muito bem as pessoas. Mas quando eu fui comerciante, antes de vir para a vida pública, isso me ensinou que eu tinha que tratar bem das pessoas. Além da minha mãe ter me ensinado isso, comerciante você tem que agradar. Se você não agradar, você perde o cliente. Então eu fui dono de mercado, dono de distribuidora. Tem um desafio, ninguém acredita. Eu já trabalhava no banco, na antigo Bamerindos. Você lembra do Bamerindos? Sim. Eu trabalhei no Bamerindos. E na mesma época eu dava aula à noite. E final de semana eu tinha um sócio, ele tinha um carro. Aí a gente fazia o seguinte, tinha um mercadão de automóveis, aí na sexta-feira à noite, Paulo, a gente acordava no sábado, acordava umas 5 horas da manhã, fritava pastel, a gente comprava pastel, massa de pastel, fritava pastel, comprava cervejinha gelada, colocava isopor e café. E a gente levava nesse mercadão e vendia isso lá. Então você tinha que agradar o cliente. Aí a gente foi arrecadando dinheiro, que foi o dinheiro que nos ajudou a montar a distribuidora de bebida. Então essa vida empresarial foi me fazendo ter contato com muitas pessoas. E isso eu trouxe para a vida pública. Então você vai aprendendo. São desafios que a sua vida te coloca, né? E aí você vai aprendendo que você não pode ter medo de nada. Que aquilo que for os desafios, Paulo, que for surgindo na sua vida, você tem que ir superando. Então eu sempre tive uma paixão por gestão, porque eu morei muito tempo em Curitiba, né? E a gente via aquele transporte coletivo moderno, e até hoje eu sonho, né? Aquele trânsito com mobilidade, aquela onda verde, e aí eu fico sonhando de trazer tudo aquilo lá para Goiânia, porque Goiânia é muito semelhante a Curitiba, mas só falta essa organização que nós temos em Curitiba. Aqui em Goiás, infelizmente, você transita por vias urbanas de algumas cidades, aí você passa num local, é 30, você passa daqui a pouco é 40, daqui a pouco você passa, a outra sinalização é 50, depois na outra já é 60, na outra 80. Em Curitiba, você anda a cidade toda de Curitiba, tá? E é 50 quilômetros. Você cidadão, você já tem 1000 problemas, você não precisa preocupar com isso. A qualidade da malha viária de Curitiba é espetacular. As pessoas, o trânsito flui, porque você pega aquelas ondas verdes e você circula de um lado da outra cidade. Tem muitas avenidas rápidas em sentido único. Então, assim, são situações que estão quilômetros de distância de acontecer na nossa cidade, que é uma cidade tão maravilhosa. Isso significa que eu posso acreditar que o senhor continua sonhando em ser prefeito de Goiânia? Eu gosto do executivo, né? Se em algum momento surgir essa oportunidade de ser prefeito de Goiânia, de Caldazinha, de Goianira, de Aparecida, de qualquer canto, com certeza eu iria aceitar esse desafio. Mas uma coisa que eu aprendi na política também, nunca vá numa campanha majoritária. De prefeito, eu disputei em 2016 Goiânia, ou de senador, disputei agora 2022, não vá sozinho, você tem que estar com um grupo político, né? Essa eleição, se eu tivesse a bênção do governador Ronaldo Caiado, ou a bênção do presidente Bolsonaro, eu seria senador, mas eu quis enfrentar sozinho esse projeto, eu, minha família, meus amigos, os nossos eleitores. Então veio aquela onda do 222 do ex-presidente Bolsonaro, elegeu 14 senadores. Então pode ser que amanhã, hoje eu já tenho, eu acho que tenho um dos maiores desafios da minha vida. Quero ser presidente do Detran. É o segundo, como eu disse para você, o segundo órgão que mais arrecada, e eu quero fazer do Detran Goiás o melhor do país. Tá? E entre todos os órgãos do Estado, o de melhor atendimento, o de melhor serviço. Então são desafios que o Executivo tem uma vantagem, Paulo, a caneta. Você pode decidir. É claro que também tem o Ministério Público, a imprensa, a CGE, todo mundo atrás de você. Mas se você fizer o trem direitinho, não vai sobrar para ti, não vai sobrar. Então, o Executivo tem a vantagem da caneta e você tem a possibilidade de mudar muito mais rapidamente a vida das pessoas. Assim era eu como delegado,
hoje como presidente do Detran, como parlamentar, Paulo, era viver de pires na mão. Eu tenho que pedir o tempo todo. Entendeu como Sim. que funciona? De pires na mão para poder hoje executar. Aí Pedir nós é estamos... muito mais difícil, né? Oi? Pedir é muito mais difícil. Pedir, eu digo implorar, né? Porque como parlamentar, você depende do governo federal. Se você não for base, você não recebe as emendas parlamentares. E as emendas que te proporcionam levar benefícios para os municípios. É um grande desafio que a gente cumpriu, e ficou marcada a minha história no parlamento, é monitorar 130 cidades. Hoje, 130 cidades das 246 estão monitoradas. Até saiu recente uma matéria no estado de São Paulo, jornalista me provocando, uai, por que você está mandando os 250 mil para a cidade de Bonópolis? É uma cidade que fica lá no norte do estado, que é a única cidade que não tem asfalto até ela ainda, e o governador disse que vai fazer agora. E aí eles perguntaram para mim, primeiro crime que teve lá, um criminoso matou uma menina de 4 e um menino de 6, esganado, e violentou a menina. 20 minutos após o crime, estava elucidado. Graças a quê? As câmeras. 250 mil paga isso? Não, não paga. Pergunta para quem vive naquela cidade o que ela acha do monitoramento. Mas alguns, por exemplo, esses jornalistas e alguns técnicos de plantão acham que isso é absurdo. Então, como eu venho do gueto, Paulo, eu venho da favela, eu venho do gueto, né? Eu convivi nas regiões mais pobres do país, eu trabalhei nas regiões mais violentas do país. Então eu sei o que o povo quer. E a gente sabia que segurança sempre foi assim algo muito importante em Goiás. Eu fico feliz, né? Que o governador bate, ou o bandido muda de profissão, ou muda de Goiás. Ele copiou do delegado Valdir, né? Quando a gente começou em Goiás, eu disse, ou bandido muda da região noroeste, ou pega um radinho, liga para o Sepaigo para reservar uma vaga, pega a sua trouxa, vaza da região noroeste, ou faz o seguinte, pede para a mãe começar a pagar um consórcio de caixão, porque vai morrer no confronto com a polícia ou com o criminoso. O governador copiou meu slogan e é uma das principais falas dele e é verdadeira hoje em relação à segurança pública de Goiás. E o senhor diz isso assim, tranquilamente? Eu disse isso, a gente tinha chegado em Goiânia, fazia uns 2 meses que a gente estava aqui, mandaram 2 policiais afastados por corrupção para trabalhar comigo, e um escrivão que passava 90% do tempo com cigarro, já até é falecido. E a gente fez daquela equipe, uma equipe com muita produtividade. Com 2 meses nós prendemos 22 traficantes em homenagem ao 22º. Mulher grávida, cadeirante, menores, prendemos com uns 4 quilos de droga, porque lá é muita droga no varejo, né? É pequenas quantidades. Então foi uma ação emblemática e foi a primeira vez que a TV foi na região noroeste. E eu fiz essa fala, na época tinha um menino que tinha uma grande audiência na Band, o Batista Pereira. Ele tinha um programa policial muito aclamado na época, né? E eu dei essa entrevista ao vivo no programa dele. Foi a primeira entrevista que eu dei em Goiânia. Aí o pessoal já começou a olhar com outros olhos para o delegado Valdir. Ué, quem que é esse delegado? Falei, aqui agora na região noroeste tem autoridade. E assim foi a nossa vida, né? Pautando sempre em ser enérgico, linha dura, e isso trouxeram os resultados que nos permitiram ser deputado 2 vezes e estar hoje na frente do Detran. E hoje, qual é a relação do senhor com a imprensa? Eu sou apaixonado pela imprensa, né? Eu sou apaixonado por você, eu sou apaixonado pela imprensa. Porque se hoje eu estou parlamentar, se hoje eu estou presidente do Detran, se eu fui parlamentar, se eu tive sucesso na minha vida, é porque eu sempre tratei bem a imprensa. Conversa com o nosso amigo cinegrafista que está cuidando desse trabalho aqui. Pergunta para ele, de mais tarde você vai perguntar para ele e vai dizer assim, como que era o tratamento do delegado Valdir à imprensa? Eu prendi um bandido, aí eles vinham para fazer cobertura, eu sei que a imprensa tem horário. Eu parava tudo que eu estava fazendo, o flagrante parava ali e colocava
colocava a imprensa para fazer a matéria primeiro. E naquele tempo eu pegava, o cara abaixava a cabeça ou virava de costas, falei, não, você matou, você violentou, vira pra cá que agora você tem que mostrar a sua cara. Você não é um machão a hora que você tá com a vítima, agora tu tem que mostrar a tua cara. Pergunta depois pro cinegrafista, não fazia isso. E uma vez um bandido foi fazer uma gracinha com uma jornalista e eu tive que educá-lo. Entendeu? Ali na frente das câmeras mesmo, eu tive que educar para respeitar o jornalista, para respeitar o cinegrafista, que eles não estão passeando na delegacia, não. Como é que o senhor educa o jornalista? Oi? Como é que o senhor educa o jornalista? Não, jornalista, eles são maravilhosos. Aliás, tá? Na época eu eduquei o bandido. Desculpe, como é que o senhor educou o bandido? Ah, eu não lembro mais. Essa foi uma das minhas corregedorias. A gente teve que ler para ele. Nessa hora é bom a memória falhar. Ensinar a ele o A, E, I, O, U. Entendeu? Então a gente teve que conversar com ele com um certo rigor, porque ele estava, naquele momento, não tinha ainda a palavra assédio, né? Ele estava praticando um assédio moral contra a jornalista, que era mulher, né? Em outras vezes, até com jornalistas homens. Eu tenho uma passagem, o Loares vai estar nos assistindo. Você conhece o Loares? Claro. E eu era diretor do presídio. Quem não conhece o Loares, né? Eu era diretor do presídio em Lusiânia. E o Loares estava lá na época também. Você estava estourado aqui em Goiânia, em Goiás, e o Loares estava em começo de carreira em Lusiânia. Isso, ó, o Loares vai lembrar, era em 2000, no ano de 2001. Olha, pensa só, no ano de 2001. O Loares começando a carreira em Lusiânia. E eu também, como delegado, era o primeiro ano de delegado. E eu já era diretor do presídio de Lusiânia. E o Loares teve uma situação lá dentro, e o Loares queria entrar dentro do presídio e fazer a matéria lá dentro. E o Loares, com o microfone, começou a entrar para o presídio. Eu estou aqui no presídio de Lusiânia, e aqui aconteceu uma rebelião. Aí ele ia falando, aí os presos começaram. Nós somos eu sou o Loares, e começaram a repetir ele. E ele não conseguia gravar a matéria, ele se perdeu e não conseguia gravar a matéria. Eu entrei para dentro do presídio, falei assim, ó, uma coisa, se eu ouvir mais um pio aqui, o trem não vai ficar bom. O trem não vai... Respeita que tem um cabra aqui trabalhando. Não quero ouvir mais um pio. Você acha que eles deram mais um pio ou não? Claro que não. Acabou. Então, é isso daí, você pergunta pro Loares se isso não aconteceu. Ô Loares, você está assistindo aqui o Paulo. Depois você faz um positivo aí com o pescoço, que isso acontece. Isso daí é testemunha, né? Tipo assim, eu tinha que dar total apoio ao Loares, que naquele momento estava trabalhando. E assim aconteceu em vários momentos. Estava fazendo o serviço dele, né? Oi? Aí meu amor, né, meu coração, porque se eu sou o que eu sou, eu devo também ao jornalismo de Goiás, que sempre venderam a minha imagem. Alguns bateram, nem liguei, alguns, né, mas a gente aprendeu e a gente, tipo assim, eu não sou mamão com açúcar, eu falei do mamão de açúcar, né? Eu não sou doce pra gente gostar, pra gostar, né? A gente tem um perfil que tem pessoas que gostam e tem pessoas que não gostam. Então, infelizmente, essa é a nossa vida, Paulo. Mas agora, eu não vou ficar preocupando com um cabra que não gosta de mim, entendeu? Não tenho, até logo, vai gostar de outra pessoa, toca a vida para frente, Paulo, não vou ficar olhando para trás, não. Verdade, e a gente vai olhar para frente, porque daqui a pouco vem mais um intervalo, mas a gente volta rapidinho, fique ligado. Muito bem, já estamos voltando, né? Que pena, para o final do nosso programa de hoje, em que a gente está recebendo o delegado Valdir, ele que está comandando ultimamente o Detran, fazendo um limpa no Detran e limpa de dinheiro também, né, delegado? Porque o senhor já economizou quanto lá? Mais de 20 milhões. 20 milhões? Como é que o senhor fez para economizar esses 20 milhões? Na verdade, nós fomos em busca de dinheiro perdido, né, Paulo? Nós tínhamos uma situação lá... Seguiu o dinheiro, como diz o ditado. Me parece que o pessoal não tinha habilidade para receber dinheiro do Detran. Por exemplo, nós tínhamos as empresas de vistoria. Eles estavam há 6 meses sem pagar um centavo para o Detran.
eles tinham uma dívida de aproximadamente 10 milhões. E nós fomos lá atrás desses 10 milhões e buscamos, fizemos um parcelamento e esse dinheiro voltou. Apareceu. Apareceu. E assim, tem uma outra situação, Paulo, que você tem que estar atento, né? O olho do dono faz a diferença. Tinha uma outra situação que os carros são leiloados. Quando o carro é leiloado por uma empresa particular ou por uma prefeitura, pela Polícia Rodoviária Federal, o que acontece? Essas instituições pedem ao Detran a suspensão dos débitos. Tem um nome técnico, mas eu vou falar aqui numa palavra simples. Eles pedem a suspensão do IPVA, das multas, do licenciamento, para poder entregar o carro limpo para a pessoa que arremata no leilão. Só que acontecia o seguinte, isso ficava permanentemente apagado. Ninguém, nem a Polícia Rodoviária Federal, nem as prefeituras, nem as empresas de leilão, ninguém pagava o Detran. E não tinha qualquer controle. E aí cheguei lá e falei, cadê dinheiro? Não tem. Falei, cadê a entrada dos carros na leiloeira? Não tem. Cadê a saída dos carros? Não tem. Falei, vai. Então, assim, tinha muitas facilidades, né? E aí a gente vai fechando a porteira, né? Para essas facilidades. E isso fez com que a gente arrecadasse mais, estamos arrecadando aí mais em depósito desses entes, mais coisa de 10 milhões. Então, tipo assim, tem muito buraco que a gente está tampando. Tá? É estilo de gestão, de preocupar, de ambientar, né? É uma atividade diferente. Algumas pessoas dizem, Valdir caiu lá porque ele é político. Não, as pessoas têm que lembrar que eu fui delegado de trânsito 2 vezes. A gente implantou local de crime, que não tinha em Goiás, a gente implantou local de crime, a gente passou a exigir do motorista 25% de fiança na hora da prisão, a gente que implantou também, o indiciamento do homicídio no trânsito, do motorista embriagado, ou na faixa de pedestre, ou em racha, a gente passou a indiciar por homicídio doloso, com dolo eventual. Não tinha também a nível de Brasil, foi nós à frente da delegacia de trânsito que a gente implantou. Então são várias novidades que a gente trouxe da nossa vida no trânsito para a presidência do Detran. Então, e você sabe, Paulo, que você trazer novidades, isso não agrada muita gente. Mas fazer o quê, né? O governador Ronaldo Caiado diz, delegado, vai lá e arrocha. Você conhece o Caiado quando ele fala, arrocha. Eu já gosto de arrochar, e aí ele pede para... Aí ficou a fome da vontade de comer. Aí que arrocha mesmo, né? Aí que a gente arrocha. E dizer, Paulo, algo assim muito importante para quem está nos assistindo nesse momento, eu não trabalho, enquanto delegado, enquanto professor, eu não trabalhei um dia da minha vida, enquanto parlamentar, hoje enquanto presidente do Detran, eu não trabalho. Para mim, ir para o Detran cedo, ficar lá até qualquer horário, isso daí é prazer, eu faço com prazer. Está resolvendo problemas, está solucionando, está colocando o nosso dedo na gestão, isso eu faço por prazer. Isso daí para mim é lazer, é um passatempo. Então eu não trabalho. Quando você faz o que você gosta, quando você se envolve, é diferente. Delegado, terminando aqui, o show vai para casa, né? A gente está terminando essa gravação. Vou para casa. São mais ou menos 18, quase 19 horas. Está na hora de ir para casa? Está na hora de ir para casa, porque hoje é um dia especial, uma noite muito boa. Chegando em casa, né, eu vou abrir um vinho, vou cortar. Eu gosto de comer um queijinho, eu compro aqui no Extra, ou compro no qualquer supermercado que eu passo, eu compro lá um pedacinho de queijo. Eu vou lá na cozinha, eu corto a fatinha de queijo, um pedacinho, coloco numa vasilhinha, num pratinho, e vou lá, tomo 2 taças de vinho tranquilamente, relaxado. Não pode beber, presidente Detran. Na minha casa eu posso beber, se você beber não dirige, então a gente tem responsabilidade. Dificilmente você vai me ver num local público bebendo. Por quê? Porque eu estou presidente do Detran e eu tenho que dar exemplo às pessoas. Eu tenho uma vida comum como qualquer pessoa, tenho 4 filhos, tenho uma esposa, tenho amigos, então eu sou uma pessoa comum. Eu não vivo só de paletó. Eu vou chegar em casa, Paulo, vou colocar um samba canção,
vou tomar um banho gostoso, um banho quente, usar um sabonete, um Protex lá, um sabonete, depois coloco sobre a canção, uma camiseta, vou assistir um filme, tomar o meu vinho, assistir um filme na Netflix. Eu sou uma pessoa, eu tenho que fazer a pipoca lá em casa, que eu falei para você que sou bom nisso, vou fazer a pipoca para minha menina de 4 anos, vou brincar, vou dançar, vou rebolar com ela, vou brincar. Então eu tenho uma vida como qualquer cidadão, mas só que durante o meu trabalho eu tenho que ter uma atitude mais séria, aquilo que o cidadão de Goiás espera do delegado Valdir, né? Tá? Então eu sou uma pessoa que no meu trabalho tem uma muito sério, mas eu penso muito nas pessoas. Eu não nasci de paletó e gravata, eu venho, como eu disse, de família humilde, de chinelo de dedo. Meu sonho, Paulo, era ter uma bicicleta. Eu nunca tive uma bicicleta na minha vida. Então, eu via meus amigos de bicicleta, eu nunca pude ter. O primeiro veículo que eu adquiri foi uma motocicleta, entendeu? Até tenho a perna estourada, quebrada, porque eu caí um tombo de motocicleta. Então, foi tudo muito difícil conseguir. Por isso que a gente valoriza tanto o relacionamento e atender bem as pessoas. Que legal, né? Quer dizer, isso é um pouco da vida, né? Do delegado Valdir, né? Que se diverte no meio de semana com os próprios filhos, com a esposa, vendo um filminho. Tranquilo. O senhor costuma ir a cinema, essas coisas, não? É que eu sou uma pessoa pública, Paulo. Você vai me ver pouco em cinema. Eu prefiro pagar pela Netflix o filme quando está em lançamento. Eu faço pagamento, aí eu consigo ter acesso ao filme. Porque como eu sou uma pessoa pública, eu não lembro mais a cara de todo bandido que eu prendi. Mas todo ele lembra a minha cara. Então não é muito comum eu ir em restaurantes. Se eu vou num restaurante, eu vou sentar lá no cantinho com as costas para a parede. Então você tem toda uma cautela. Você não vai ver em partida de futebol. Tipo assim, a minha escolha de ter sido delegado, de ter esse perfil, tira um pouco da minha liberdade de vida. Então as pessoas pensam que é muito simples isso. Não, é uma vida diferenciada. Então, que você tem que ter para preservar a si próprio e para preservar a sua família, preservar quem você ama. Então, é uma vida regrada. Mas eu faço minha escolha, eu sou apaixonado por viagem, Paulo. Conheço boa parte do mundo, conheço a Austrália, a Tailândia, todo o Caribe, toda a América do Sul, todo o Brasil, Estados Unidos, Canadá, Europa, conheço quase toda, só não conheço, acho que só a China, o Japão e a Coreia, que é uma próxima viagem minha que vai acontecer, e Marrocos. Fora isso, eu praticamente conheço boa parte do mundo. A minha vida é andar por esse mundo afora, não é andar por meu país, é andar pelo meu país e pelo mundo afora. Sou apaixonado por viagem, eu não faço menos de 3, 4 viagens por ano para fora do país, América do Sul, conheço todas as vinícolas do mundo, as principais vinícolas do mundo, na Austrália, na África, na Nova Zelândia, na América do Sul, nos Estados Unidos, na França, na Itália. Sou apaixonado por ternos, então sou apaixonado por ternos. Também vou sempre na Inglaterra, compro meus ternos ou na Inglaterra ou na Itália. Tenho alguns nacionais, mas a maior parte dos ternos eu compro fora. É uma paixão minha. Gosto de gravatas. Qual a marca que o senhor prefere? Não, eu gosto de ternos que se adequem ao meu corpo. Não tem uma marca... É aquele que serve? Não, aquele que fica bem no meu corpo. Aquele que eu acho diferente. Olha, pega esse terno aqui. Ele tem uma listinha azulzinha. Eu chego, olho. Aquele terno que todo mundo não tem. Tem ternos que todo mundo usa. Você vê todo mundo usa. Você vai num local, você vê todo mundo com o mesmo terno. Essa semana eu briguei, até tinha um grande evento. Briguei com a minha patroa. Ela disse, você tem que ir de camisa rosa. Eu falei, mas camisa rosa? Eu vou ter que vestir um terno preto. Um terno preto não vai combinar, todo mundo vai estar de preto. E eu tinha um terno clarinho, com uma camisa branca e com uma gravata verde, que ficaria diferente de todos. É um terno que eu trouxe de fora do país. Mas aí eu tive que me adequar, porque quem manda lá em casa não é o delegado Valdir, é a patroa. Eu tive que me adequar. Ela disse, olha o meu vestido rosa. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí tive que me adequar a essa situação. Então o delegado Valdir também é tolerante, e tem que se adequar. Lá em casa quem manda é a delegada. Aí quem manda é ela. Quem manda é a delegada. Baixinha, brava, goiana com baiana. Então, você já viu, né? O trem é complicado. Qual foi a maior bronca que ela já deu no senhor? A maior bronca foi logo depois de nascer a minha filha.
Eu já tinha viagem marcada para o Canadá. Eu fui passar, tinha um período de inverno, né? Eu tinha viagem marcada para o Canadá, para os Estados Unidos, logo depois de nascer minha filha, alguns dias depois. Tá? Mas eu deixei ela bem amparada, com a mãe, com as amigas. Eu falei, olha, a minha filha vai estar aqui todos os dias da nossa vida. Mas as minhas viagens, né? Eu já tenho tal idade, você tem a metade da minha, né? Você tem muito mais vida, minha filha vai ter muito mais vida, mas eu tenho que viver intensamente cada minuto dessa minha vida. E ela acabou entendendo e a gente superou essa divergência, e a partir de então ela não tem esse mesmo amor que eu por viagens, né? Mas aí tem que se adaptar, né? Claro, um cede daqui, outro cede dali, e no fim aí. todos vivem bem. Delegado Valdir, foi um prazeraço receber o senhor aqui, e eu tenho certeza que o nosso telespectador também gostou demais de conhecer um pouco mais sobre o delegado Valdir, aquele que, né, nas imagens da televisão, é aquele torrão, aquele com o revólver na mão, aquela coisa toda, mas que não deixa de ser torrão, não deixa de ter o revólver à mão, mas que não deixa de ser também uma ternura, né? Não deixa de ter também a ternura, que é muito importante na vida. Obrigado por ter vindo, delegado. Obrigado, Paulo. Está sempre falando com a lenda do jornalismo brasileiro, está sempre na sua presença. Isso me enche de orgulho, é algo que eu vou contar por toda a minha vida, e até me emociona, a gente cria um pinguinho de lágrimas aqui, porque estar na sua presença, né? Eu que te via, estava começando minha carreira policial e já te via com todo sucesso, é sempre um prazer estar com você, estar com todas as pessoas, todas aquelas pessoas que te amam e que te assistem de casa neste momento. Obrigado essa oportunidade. Eu que agradeço, e eu tenho certeza que o telespectador agradece mais ainda, porque conheceu muito mais do delegado Valdir. Obrigado, delegado. Obrigado por ter vindo. Obrigado pela presença, obrigado pelas palavras também, né? E parabéns pelo trabalho que o senhor realizou até agora e vai continuar realizando com certeza. Com certeza. Grande abraço, um abraço na turma lá em casa. Tá bem? Vão estar nos assistindo. E um abraço para você, telespectador, até a próxima edição, e eu tenho certeza que você vai gostar também. Grande abraço, boa noite, até a próxima.